quando encontrou com os seus discípulos, ele disse que o reino de Deus estaria no meio daqueles que creem. Uma certa noite, um homem chamado Nicodemos foi buscar Jesus. E Nicodemos ouviu de Jesus que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Uma certa ocasião, Pedro estava com os seus discípulos e Jesus pergunta para ele quem era ele. E naquele momento nenhum dos seus discípulos soube responder, todos ficaram calados. Mas num determinado momento Pedro se levanta e diz: tu és o Filho do Deus vivo. E Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas foi meu Pai que estás nos céus. Mostrando que havia um reino a se manifestar na vida de todo aquele que crê no Senhor Jesus. Jesus, quando foi assunto aos céus, subiu aos céus, ele disse que eu e você deveríamos ir por todos os lugares, pregar o Evangelho, falar do amor de Deus, ensinar sobre as verdades de Deus, ensinar sobre o reino de Deus. E Jesus disse que estaria conosco todos os dias, até o momento em que Ele estaria retornando. Interessante que Jesus nos deixou aqui, mas não nos abandonou. Fala a pessoa que está do teu lado: você está no mundo, mas Jesus está com você. Quem recebe essa palavra, diga amém. O apóstolo Pedro, quando escreveu a sua carta, ele escreveu uma carta dizendo o seguinte: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, a todos os eleitos de Deus que estão dispersos, que estão forasteiros em todos os lugares. Quando eu olho para aquilo, eu começo a ver um povo do reino de Deus, que anda pela terra, disperso, peregrino nesse lugar, porque a palavra peregrino quer dizer que você está numa terra que não é tua, você está andando num reino que não é teu. Disperso significa que você saiu caminhando para alguns outros lugares, que não é o teu lugar, que não é a tua habitação, que não é a tua morada. Então todo aquele que tem Jesus Cristo no seu coração, que todo aquele que recebeu Jesus na sua vida, que todo aquele que entende que Jesus morreu na cruz por mim e por você para te dar um reino, você é um peregrino, você é uma pessoa dispersa. Você está nessa terra, mas essa terra não é tua. Você está nesse reino, mas esse reino não é teu. Mas se eu estou aqui, se eu vivo aqui, isso não quer dizer que o reino a quem eu pertenço, a terra a que eu pertenço, eu não posso viver ela aqui. Um dos maiores exemplos disso chama-se Daniel. Daniel foi tirado da sua terra, foi tirado do seu povo, foi tirado da sua nação para morar em Babilônia, para morar numa outra terra, com outro povo, com uma outra cultura. E diz o livro de Daniel que Daniel prosperou naquele lugar. Daniel formou família, Daniel formou casa, Daniel cresceu, Daniel prosperou na sua profissão, em tudo que ele fazia, e Daniel prosperou na sua fé também. Lembrando que ali em Babilônia não havia templo, não havia reunião de irmãos, não havia uma reunião como igreja que nós temos aqui, não tinha isso. Mas mesmo assim, Deus não saiu do coração de Daniel. Olha para o teu irmão e fala assim: você tem a igreja, você é livre para adorar. E muitas vezes nós temos feito o que o teatro falou. Estamos sem tempo para Deus. Mas o reino de Deus, Ele está no meio de nós. Você pode dizer amém? Quando Jesus entra na nossa vida, não tem como. E eu quero mostrar para você nessa noite o que Jesus, o Espírito Santo começou a ministrar para mim ali no momento do louvor. Estava adorando a Deus ali, estava ouvindo as canções, cantando junto, e o Espírito Santo começou a me lembrar do livro de Jonas. Começou a me mostrar o reino de Deus na vida de Jonas. Começou a mostrar a nossa vida, o que nós precisamos viver
aquilo que nós podemos fazer no livro de Jonas e aquilo que nós não podemos fazer. Uma coisa é real para nós. Jesus disse, o reino de Deus não vai aparecer. O interessante é que nós, principalmente o povo latino, aqui da América do Sul, tá? Olha para mim. Deixa eu ler um pouquinho de história, porque talvez você fugiu da aula de história, lá no 2º grau. Né? Foi para a cantina, ou foi jogar bola, não sei, talvez você perdeu essa aula. O povo latino, nós aqui, nós somos um povo, aqui da parte de baixo do Equador, que teve muita revolução aqui. Países revolucionários, rebeldes, povo tomando conta, revolução no Paraguai, revolução na Argentina, golpe no Brasil, revolução em Cuba, muitos revolucionários. E o povo latino, ele tem algo dentro da sua criação. Nós queremos seguir ou ter grandes heróis. Se você chegar na Europa, isso não tem. Na Europa isso caiu muito, não tem muito disso. O europeu não tem essa história de herói. Você pode ver que não tem isso. Mas nós aqui, nós temos essa mania. Tem que ter um herói, tem que ter um grande cara para você seguir. Tem que ter um homem, por isso que nós somos muito essa história de ficar atrás de artista, ficar atrás de grandes shows, ser fã-clube. Você sabia que os maiores fã-clubes do mundo estão no Brasil? Porque o brasileiro quer ter essa história, seguir uma estrela, seguir um grande astro, nós temos essa mania. Isso está dentro da cultura do povo latino. Né? É por isso que em muitos lugares hoje, no meio do povo de Deus, está substituindo a palavra. Você sabia que dia 31 de dezembro agora nós completamos 500 anos da reforma protestante? E uma das coisas que fala reforma, presta atenção nisso, uma das coisas que mudou, ou que foi resgatado, né, que foi confrontado, foi justamente essa posição de grande estrela. Porque naquela época de Martinho Lutero, quem tinha acesso a Deus era o Papa. Quem tinha acesso a Deus eram os arcebispos. O povo não. Então esse Papa, esses arcebispos daquela época, eram os grandes estrelas, eram os grandes heróis. E aí quando Martinho Lutero olhou para a Bíblia e falou assim, não, o véu foi rasgado. Nós se tornamos reis e sacerdotes. O justo viverá pela fé. Eu não preciso de intermediário entre Deus e os homens, porque o meu intermediário entre Deus e os homens é Jesus Cristo. E Martinho foi lá e confrontou isso. E aconteceu tudo isso que nós estamos aqui até hoje. Mas muitas vezes nós continuamos do mesmo jeito. E hoje a igreja dos dias de hoje está retrocedendo. E aqui no Brasil, principalmente por causa dessa cultura de herói, estão substituindo a Bíblia por homens. Alguém quer vir aqui, pegar o lencinho e passar aqui no suor do pastor Fernando? Talvez você fale misericórdia, mas há uma multidão atrás de suores de homens. Estão substituindo a Bíblia por homens. O grito da reforma foi: sola glória, somente a Ele a glória. E quando a gente pensa nisso, eu começo a pensar em Jonas. O reino de Deus foi manifesto aqui na vida de Jonas, e nós precisamos manifestar na nossa vida. Olha o que diz aqui no livro de Jonas, capítulo 3. Diz assim:
A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com essa ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi a Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco, sentou-se sobre as cinzas. Então fez proclamação em Nínive: por decreto do rei e dos seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, ou boi ou ovelha, provar coisa alguma. Não comam nem bebam, cubram-se de pano de saco, homens e mulheres, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os seus maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Amém? Até aí. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, nós clamamos a Tua presença nesse lugar. Que o Teu amor venha ser derramado sobre nós e que o reino de Deus se manifesta na nossa vida. Nesse lugar. Que nós possamos, Senhor Jesus, se voltar novamente para aquilo que o Senhor nos chamou a viver. Viver o reino de Deus. Viver a essência do Teu Evangelho. Viver aquilo que o Senhor nos chamou. Nós estamos nesses dias aqui, Senhor, para que profeticamente o Senhor ministre no nosso coração. E o Senhor abre as janelas dos céus, para que a gente possa realmente receber do Senhor a pura chuva da palavra, que nos convence, que nos transforma, que nos cura e que nos leva a caminhar cada dia mais nesta terra, em Tua direção e com o Senhor, em nome de Jesus. Quem recebe essa palavra, diga amém. Amém. Querido, Nínive era uma cidade, diz ali, grande, precisava de 3 dias de caminhada para percorrer ela, então havia uma grande multidão naquele lugar. O pano de fundo dessa história fala que Jonas, uma das teorias, é que Jonas se rebelou naquele momento, não querendo ir lá pregar o reino de Deus, porque ele olhava e dizia assim: Nínive é poderosa, é um povo poderoso, um povo forte. Nós não, nós somos fracos, nós não temos um grande exército como ele tem. Se ele sem Deus já é poderoso, imagine eles convertidos a Deus. Vão entrar aqui em Israel, vão entrar aqui no nosso povo, vão dominar a nossa vida e seremos escravos. É preferível eles ficarem sem Deus mesmo e ser alvos da ira de Deus. No coração desse profeta estava esse nacionalismo, né? Ele era muito mais a favor de Israel do que do próprio reino de Deus. Mas naquele momento, Deus não estava preocupado com isso. Deus pegou e falou uma palavra para ele. No comecinho do capítulo 1, você vai ver que Deus fala assim: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu à minha presença. Isso significa, se nós olharmos e estudarmos um pouquinho a Bíblia, você vai ver que são poucas as cidades que falam de uma maldade que subiu à presença de Deus. Eu lembro de Sodoma e Gomorra, que o anjo falou para Abraão que a maldade subiu à presença de Deus. E aqui diz que a cidade de Nínive também. Então vamos pensar numa cidade que fazia muita coisa errada, pornografia, bebedeira, muita coisas ruins tinha ali, assassinatos. Não havia carinho com as crianças, nem preocupação com as crianças. Talvez tinha pedofilia naquela época.
Talvez tinha todo tipo de aberração que Deus condenava, porque a maldade subiu a ponto de incomodar Deus. Mas é interessante que talvez no nosso coração a gente pensa assim, se essa maldade subiu a ponto de incomodar Deus, por que Ele não fez como Sodoma e Gomorra? E aí a gente fica começando a colocar as coisas no coração de Deus. Nesse momento talvez Deus olhou para Nínive, e apesar de tanta maldade que tinha ali, tanta coisa errada que tinha ali, Deus ainda olhou para aquele povo, e deve ter olhado ali dentro, e visto que ainda havia pessoas que poderiam mudar a história daquele lugar. E não é à toa que quando a pregação chegou ali, corações foram transformados, e foram incendiando outros corações, a ponto de chegar ao rei, e o rei decretar todo aquele lugar. Deus não estava errado. Deus olhou para aquela cidade que estava contaminada com tanta maldade, que subiu aos céus a maldade, mas ainda Deus olhou no meio daquilo e viu ali que havia pessoas que podiam mudar a história daquele lugar. Eu quero dizer para você que há pessoas em Monte Azul que dá para mudar a história dessa cidade. Você é uma dessas pessoas, pode dizer amém? Talvez você olhe para o Brasil hoje e fale, o Brasil está um caos. O Brasil hoje está mais a favor da corrupção, da pornografia, da maldade, da bebedeira, de todas as coisas. Eu fico olhando para tudo isso, e as pessoas ficam colocando programas de televisão de uma forma hipócrita, fazendo demonstração na televisão de forma hipócrita, porque eles vão lá e falam assim sobre o crack, fala sobre a cocaína, fala sobre a maconha, e fica jogando aquelas coisas das drogas, né? E eu falo assim, tudo bem, o combate desse é muito importante, as drogas, mas há uma hipocrisia muito grande, porque outro dia eu estava assistindo televisão, e apareceu alguém falando sobre o combate das drogas. Quando ele acabou de falar, apareceu logo depois uma propaganda de uma bebida. E eu falei para aquilo, e eu falei assim, que hipocrisia enorme nós estamos assistindo. Porque hoje no Brasil, a maior droga que mais destrói famílias e pessoas é o álcool. Não é a cocaína, não é o crack, é o álcool. Só que não existe uma lei no Brasil dizendo que isso é proibido. Não existe isso. E aí você começa a ver que lá em Nínive também não existia. Lá era tudo normal também. E aquela podridão subiu na presença de Deus. E Deus vira para um homem chamado Jonas. Irmão, olha para mim, Jonas não foi Elias. Jonas não foi Moisés. Jonas não foi um apóstolo Paulo. Jonas não foi um Pedro que a sombra curava. Pelo contrário, a Bíblia chama ainda de profeta menor. Jonas foi algo tão simples, um homem simples como eu e você. Muitas vezes olhamos para mim, para nós, e falamos assim, mas quem sou eu para Deus usar? Quem sou eu para Deus usar a minha vida? Quem sou eu para Deus fazer alguma coisa na minha vida? Quem era Jonas para Deus fazer alguma coisa? Jonas não fez um milagre. Jonas não fez absolutamente nada. Mas Jonas tinha uma coisa especial. Fala comigo, Jonas tinha algo especial. Vira para o teu irmão e fala assim, Jonas tinha algo que você tem. Fala para a pessoa que está do outro lado, Jonas tinha algo que você tem. Jonas tinha o reino de Deus dentro dele. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Você começa a perceber como uma pequena fagulha incendeia uma floresta. Querido, eu não preciso de ter grandes dons. Eu não preciso de ter grandes revelações. Eu não preciso de ter grandes poderes, porque isso é a cultura latina. Meu irmão, olha para mim. Se você for numa grande igreja na Europa ou nos Estados Unidos, sabe o que você vai falar? Esse povo
caiu na fé. Eu não sinto nada aqui. Esse povo não pula, não salta, não grita, não fala em línguas. Aquele povo que você está falando isso, veio aqui no Brasil evangelizar, e por causa deles o evangelho chegou até você. Somos nós, latinos, que gostamos do reteté. Somos nós, latinos, que gostamos daqueles pregadores que dão soco no púlpito e que grita e que pula. Somos nós, latinos. Isso está na nossa cultura, no sangue. Não fala que o sangue latino é um sangue quente. Isso está na nossa cultura. O interessante é que Jonas era alguém simples. Pega na mão do teu irmão e fala assim: meu irmão, então tem uma verdade aqui. Você, com quanto você conhece de Deus, ou o que você estiver passando, ou a tua vida com Deus até agora, você tem algo que pode mudar toda essa cidade. Eu e você temos o reino de Deus dentro de nós. Jonas só tinha isso. E aliás, cá entre nós, a pregação de Jonas foi algo que ninguém se converte nos dias de hoje. Imagine você chegando no meio de uma cidade, todo mundo saindo para fora aqui em Monte Azul, você entrando na rua São Pedro ali, no meio, os carros parando porque você está andando no meio da rua, o povo saindo na calçada, olhando, e você começando, gritando, abrindo a boca. Você imagine você levantando a voz e gritando: em 40 dias Monte Azul será destruída. O que você acha que vai acontecer? Primeiro que ninguém vai te dar bola, vai achar que você é um maluco, um louco, vai chamar a polícia, vai mandar te prender. Mas pensa, foi essa a pregação desse homem. Esse homem entrou num lugar em que incomodava Deus. Esse homem entrou numa cidade que estava incomodando o coração de Deus. E ali ele apenas disse: olha, povo, se vocês não mudar o coração, vocês vão ser destruídos. E naquele momento, essa palavra simples, de um homem simples, mas com o coração cheio do reino de Deus, tocou em coração de pessoas, e as pessoas começaram a se incendiar, e começaram a se arrepender, começaram a colocar pano de saco, porque ali dentro daquela cidade tinha pessoas que também estavam incomodadas, pessoas que não estavam aguentando mais a pornografia, não aguentando mais aquela política daquele lugar, não estavam aguentando mais a vida como está falando, e chegou alguém e falou algo de um reino diferente, e aquele povo começou a se incendiar, e atingiu toda a cidade. Essa foi a grande conquista de Jonas. O reino de Deus chegou em Nínive, e toda uma cidade, por causa de um homem simples, mudou a história daquele lugar. Por isso eu quero dizer uma palavra para você: não existe família difícil, porque o reino de Deus está com você. Não existe cidade difícil, o reino de Deus está com você. Não existe situação difícil, o reino de Deus está com você. Você apenas precisa crer, insistir, não parar e manifestar o reino de Deus que está na tua vida. Pastor, você não conhece a minha sogra. Pastor, você não conhece o meu cunhado. Pastor, você não conhece o meu sogro. Pastor, você não conhece o irmão da minha mulher. Pastor, você não conhece o irmão do meu marido. Verdade, eu não conheço. Mas eu quero dizer para você que eles não são piores do que Nínive. E Deus mudou essa cidade, porque alguém que tinha um reino de Deus foi lá e fez o que Deus falou para fazer. Olha para o teu irmão e fala assim: tua casa tem solução. Tua família tem solução. Tua cidade tem solução. A solução, fala para ela, é o Jesus que habita em você. Aleluia!
Dá um aplauso bem forte ao Senhor. Mas olha para mim, eu contei o fim da história. Eu quero voltar no começo. Porque aqui havia um homem que tinha um reino de Deus dentro dele. Mas aconteceu algumas coisas. A primeira coisa que o Espírito Santo mostrou é que eu não posso esconder o reino de Deus por causa do que eu creio, por causa das minhas filosofias de vida, ou por causa daquilo que eu acho que é certo ou errado. Eu não posso esconder o reino de Deus que está dentro de mim, que Jesus me deu. E uma das coisas que aconteceu com Jonas foi que quando Deus falou para ele ir para tal lugar, fazer algo, Jonas, ele fugiu da presença de Deus. Jonas não concordava com aquilo. Jonas não aceitou aquela situação. Jonas não concordava como tinha que ser feito. Jonas falou assim, não podia ser desse jeito. Jonas falou, eu não vou fazer desse jeito. E ele pegou um navio e foi para um lugar chamado Tarsis. E diz o texto que ele se escondeu lá no fundo e dormiu. É uma situação interessante para os nossos dias. Quantos crentes e cristãos estão escondendo o reino de Deus que habita dentro deles? Quantos de nós estamos escondidos dentro do porão da nossa casa, dentro do porão da nossa comodidade, dentro do porão das minhas ideias, dentro do porão daquilo que eu acho que é certo e errado dentro de Deus? Mas deixa eu te dizer uma coisa, quem sou eu, ou quem é você, para saber o que é certo, o que é errado, dentro da vontade de Deus? Talvez aparentemente, tudo aquilo era contrário mesmo. Por isso que eu aprendo quando as coisas estão contrárias. Muitas vezes, quando as coisas estão contrárias na nossa vida, quando há um embate contra nós, a primeira coisa que a gente já fala assim, há algum pecado, há alguma coisa errada, ou isso não é certo, ou isso não é errado, e você começa a confrontar aquilo. Muitas vezes nós acreditamos que quando há algo contrário na nossa vida, é porque há algo ruim acontecendo. Nós nunca paramos para pensar, quando existe algo contrário contra nós, se não é o próprio Deus fazendo algo para mudar a tua vida. Jonas fugiu e se escondeu no fundo do baú. Essa é a primeira coisa que eu aprendo, o reino de Deus não pode ser escondido. Meu irmão, no dia que você aceitou Jesus, o Espírito Santo veio sobre você, aqui dentro de você, acendeu o teu espírito, o reino de Deus está em você, não dá para esconder ele. Essa é a primeira coisa que eu aprendo com Jonas. Uma vez que o reino de Deus habita em você, você não pode esconder ele. Por que eu não posso esconder ele, pastor? Porque você pode colocar em risco não só você, como outras pessoas. A Bíblia fala que uma grande tempestade se levantou. Olha para o teu irmão e fala assim, nem toda tempestade vem do inferno. Há tempestades que vêm do céu. O texto de Jonas diz que Deus levantou uma grande tempestade. Pastor, está acontecendo isso na minha vida, estou passando por isso, meu irmão, fica firme. Eu gosto do pastor Ed, porque ele sempre fala isso, né? Às vezes eu vou lá e falo assim, pastor, está acontecendo isso. Ele falou, fica firme. O problema é que o crente não quer ouvir isso. O crente não quer ouvir do seu pastor, fica firme. O crente quer que o pastor dê uma solução. O pastor tem que ser psicólogo, banqueiro, médico, o pastor sabe de tudo. Fala para o teu irmão, o pastor sabe de tudo. Só que não. Muitas vezes nós não conseguimos a resposta, e Deus também não quer falar comigo, nem com os outros pastores. Deus não quer. Deus quer tratar com aquele firme do jeito dele, não quer falar com ninguém. E quando Deus não abre o céu para falar, a única palavra que vem no nosso coração, quando alguém liga, pastor, eu falo, fica firme, meu irmão. Fica firme. Vai passar.
Fala comigo, toda tempestade tem data de validade. Então fala, fica firme. Mas olha para o teu irmão e fala direito para ele. Fala assim, fica firme, meu irmão. Isso, aleluia. Agora olha para mim, Jonas se escondeu. Mas uma grande tempestade veio e balançou aquele navio. Querido, não perca isso. A primeira coisa, você não pode esconder o Jesus que está dentro de você. Jonas quis fazer isso. Não dá para esconder o reino de Deus que habita dentro de você. A segunda coisa que aconteceu, olha para mim, é que a tempestade começou e as pessoas começaram a clamar dos deuses de cada um. Parece os dias de hoje, né? Você encontra uma pessoa clamando a um Deus, outro clamando a outro Deus, outro acreditando em outro Deus, outro acontecendo em outro Deus. É uma loucura. E começou a fazer isso dentro do barco. Começou a jogar as coisas para o barco não virar. E aí acharam Jonas. Meu irmão, sabe quando tem aquele crente 007? O famoso crente espião, ninguém sabe que o cara é. Meu irmão, se é uma coisa que acontece na nossa vida, é Deus te colocar para passar vergonha. Porque você está lá no meio daquele povo, os parça, ou no meio dos amigão, os parça, e não tem, hoje em dia, como diz o pastor ontem, né? O Facebook, o WhatsApp é bênção, mas também é maldição, porque eles te revelam. Aí alguém lá no meio, naquela multidão, então, gente, como é que pode alguém saber um trem desse? Eu sou tão escondido, eu não posto foto disso, eu não posto foto que eu estou na igreja, eu não posto foto que eu falo alguma coisa de Deus. Alguém lá no meio dos meus parça chega e fala assim, mas tu não é crente? Ai. Aí todo mundo faz assim, ó, você já viu? 30 pessoas, todos parça lá, mas tu não é crente? Todo mundo faz assim, ó. Não dá para esconder o reino de Deus que está dentro de você. Jonas olhou para aquilo e falou assim, olha, é o seguinte, quem é você, cara? E Jonas vira para ele e fala assim, eu sou hebreu, adorador do Senhor, Deus dos céus, que fez o mar e que fez a terra. Na verdade, quem falou isso para ele, não foi nem Jonas, foi o reino de Deus que está dentro dele. Querido, tem umas coisas que a gente começa a ver com o Espírito Santo. A palavra de Deus diz que quando você fosse pregar em qualquer lugar, não se preocupe com o que você fala, porque as palavras chegarão na tua boca e quem vai dar as palavras é o Espírito Santo de Deus. E muitas vezes a gente acha que o Espírito Santo vai fazer o seguinte, que você está lá pregando, ele começa a falar com você e você vai só liberando a palavra. Vou te dizer uma coisa, muitas vezes você vai estar em situações que você não quer falar que você é de Deus, de repente, ali naquele lugar, você está escondido, o crente 007, está todo mundo ali, ninguém sabe que tu é crente, de repente alguém chega para você e fala assim, você crê em Deus? E aí dentro de você, o Espírito Santo já vem, e antes de você fechar a boca, você já fala, eu creio, eu vou na igreja. Aí você fala, por que eu falei isso? Fala para o teu irmão, não dá para você esconder o reino de Deus que está dentro de você. A segunda coisa que eu aprendo, meu irmão, é que o reino de Deus vai te exigir o sacrifício. A primeira você não pode esconder, mas a segunda, quando você não quer, você vai pagar sacrifício. Jonas falou assim para eles, olha, para salvar a vida de vocês, por causa da minha desobediência, me joga no mar. Olha para o teu irmão e fala assim para ele, bem sério, quantas pessoas ainda vai sofrer por causa da tua desobediência àquilo que Deus já falou para você? Reino
de Deus não vai parar. Ele vai dentro de você, vai acontecer. E Jonas foi jogado no mar. Pensa, meu querido, olha para mim. Todos aqueles marinheiros, a Bíblia não continua a história. Essa é mais uma história que quando eu chegar no céu eu vou perguntar. Eu vou chegar para o Senhor e falar: Senhor, o que aconteceu com aqueles marinheiros? Apesar de eu já saber o que aconteceu. Na hora que ele jogou Jonas e a tempestade parou, todos aqueles marinheiros se converteram a Deus. Porque Jonas tomou uma decisão de fazer a coisa certa. Jonas se sacrificou. Isso é um símbolo do Senhor Jesus, que se sacrificou por nós. Ele foi jogado no mar para salvar a vida daquelas pessoas. Muitas vezes vai acontecer isso com você, meu irmão. Você vai ter que tomar a frente, você vai ter que falar do amor de Deus, para que outras pessoas perto de você possam encontrar o amor de Deus. Teus amigos podem estar indo embora, porque você fechou a sua boca. Está na hora de você ser Jonas, e se jogar no mar por causa deles. A terceira coisa, e última, que eu aprendo, é que o reino de Deus dentro de nós, Ele também quer mudar você. Mas para o reino de Deus mudar uma pessoa, Ele vai começar a te apertar. A Bíblia fala que muitas coisas na nossa vida precisam ser transformadas. Olha para mim. A Bíblia fala em Romanos capítulo 12, diz que o reino de Deus é uma mudança de mente. Você precisa mudar a tua forma de pensar, olhar para a vida diferente, olhar para a vida com esperança, olhar para Jesus como seu Salvador, olhar para a vida que você precisa viver como uma chance que Deus está dando para mim e para você. Que tem uma mudança aqui. Quando Jonas foi engolido por aquele peixe grande, fala para o teu irmão: a Bíblia não fala que é baleia. A Bíblia fala que é um grande peixe. Quem acha que é uma baleia? Amém, meu irmão? Você achar é normal. Mas vamos pensar que seja uma baleia. Engoliu. Mas o que simboliza aquela baleia? Interessante que a Bíblia fala que Jonas entrou nas entranhas dela. Foi para o estômago. Deus fez um milagre ali, porque você imagina as coisas naquele estômago, como é que estava. Ou o ácido que deve ter ali. Aconteceu um milagre ali, porque ele não saiu queimado, nada. Mas ali as coisas começaram a acontecer tudo. E olha o que diz aqui no capítulo 2, versículo 7 de Jonas. Olha na tua Bíblia. Diz assim: quando a minha vida já estava se apagando, significa que ele estava cansado, ele já estava entregando os pontos, ele estava realmente acreditando que iria morrer. Isso é um símbolo poderoso para nós. Olha para o teu irmão e fala assim: entrega os pontos, meu irmão. Não, fala direito para ele, fala assim: entrega os pontos. Você está tão resistente com Deus, fala. Vai continuar brigando? Entrega os pontos. É melhor. Olha só o que diz aqui, versículo 7. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor. E a minha oração subiu até ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditavam em ídolos inúteis desprezaram a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifícios a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Você já imaginou cantar dentro de uma baleia? Foi isso que ele falou. Meu cântico subirá a ti. Eu fico imaginando, né? É ali. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Dentro da baleia. Mas teve uma coisa que a baleia fez. E a baleia significa muitas coisas que Deus tem apertado você. Jonas saiu dali transformado. O reino de Deus que está dentro dele mudou ele.
Olha para a tua vida. O que está acontecendo com você? Na tua casa, teu casamento, teus filhos, tua finança. Você sabia que gente financeiramente desorganizada é um benefício que Deus está dando para você? Que isso, pastor? Estou fazendo até campanha de 7 sexta-feira para mudar minha vida financeira. Olha para mim, não precisa fazer não, viu? Você só pega um caderno, uma caneta e uma calculadora e faz um belo de um orçamento, coloca as dívidas, coloca o que você recebe e começa a gastar só o que você ganha. Você vai ver um milagre de Deus acontecendo. E pega a tua ansiedade, toma um chazinho de erva doce, para você ficar quietinho. Quando alguém falar assim, vão no shopping, não. Vão comer lanche, não. Vão passear, só se for lá na praça. Aí quando você se organizar e aprender a fazer uma poupança, que isso, pastor, nem ganha? Ganha. 20, 50, 20, 50, 20, 50. Chega no final do ano, você tem dinheiro para viajar. Ou para comprar alguma coisa que você quer. Sem dívida. Então você começa a aprender que baleia é um ensino do reino de Deus que está em você para mudar a tua vida. Crise no casamento é bênção, meu irmão. O problema é que a gente deixa até terminar. Mas crise no casamento é um grito do reino de Deus dizendo: ei, vocês precisam pensar mais em vocês. E deixar as outras coisas de lado. Tudo que é crise que acontece na nossa vida é um grito do reino de Deus dizendo: alguma coisa precisa ser consertada. Precisa mudar. No ministério, quando surge uma situação, uma crise, é um grito do reino de Deus. Para que todos os envolvidos pensem: precisamos mudar. Não é um, não é dois. Todos os envolvidos no ministério precisam pagar o preço para que todos fiquem bem. Então, a baleia, ela foi o grito do reino de Deus. E Jonas saiu dali mudado. Essas 3 coisas, meu irmão. Primeiro, você não pode esconder o reino de Deus que está em você. Segundo, o reino de Deus vai te cobrar preço para você fazer pela vida dos outros. Terceiro, o reino de Deus vai mudar você. Olha só o que diz aqui, para mim terminar. Versículo 10. O Senhor, capítulo 2, deu ordem ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Fala comigo assim: o Senhor, meu Deus, dará ordem a toda tempestade, a toda tribulação, a toda luta, para que me coloque a salvo. O Senhor dará ordem. O Senhor tem autoridade sobre tudo o que acontece sobre a tua vida. Então você pode falar assim: obrigado, Senhor, porque até nisso o Senhor tem me ajudado. O reino de Deus, eu não posso esconder ele mais. O reino de Deus, eu tenho que sacrificar pelo reino de Deus. Eu tenho que mudar pelo reino de Deus. Querido, o peixe vomitou Jonas. Onde? Em frente de Nínive. Olha para mim. Deus não desiste do propósito que Ele tem pela tua vida. Você pode desistir do teu ministério. Você pode desistir até do propósito que você acha que aconteceu alguma coisa. Mas Deus não desiste do ministério que Ele deu para você. E Deus não desiste do propósito que Ele colocou na tua vida. E Ele vai fazer de tudo para que você cumpra o que Ele determinou para a tua vida. Porque isso é reino de Deus. Olha para mim, você não nasceu nessa terra
simplesmente por nascer. Você nasceu com um propósito. Se o reino de Deus está na tua vida, você é como Jeremias. A palavra do Senhor para Jeremias foi: eu te escolhi desde o ventre da tua mãe e te constituí profeta para as nações. Se Deus está na tua vida hoje, desde o ventre da tua mãe, Deus tem um propósito na tua vida. Deus acompanhou você até agora. Deus tem esse propósito, vai fazer esse propósito acontecer. Se você vai fugir ou não, Ele vai fazer você chegar aonde Ele determinou. Mas tem uma forma mais fácil, meu irmão. Quando Deus falar, pegue todas as suas objeções, pega tudo aquilo que você, e fala: Senhor, eis-me aqui. Porque, meu irmão, olha para mim, você não pode ser hipócrita. Olha para o teu irmão, você não está ofendendo ele, não. Fala assim: não seja hipócrita. Fala assim: a pior coisa é ser hipócrita com Deus. Fala: pastor, quando é que eu fui hipócrita com Deus? Vou te mostrar. Todos nós. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Sabe o que você está falando para Deus? Que a vida que você vive, você não quer. Você quer o reino dele, a vida do reino dele. Que a tua vontade não é importante, mas a vontade dele na tua vida é importante. O que você está dizendo é que você quer que o reino dele se estabeleça em você e a vontade dele se estabeleça em você. Olha desconfiado para o teu irmão e fala assim: você sabia que você tem um Deus que quer te ver muito feliz do jeito dele? Muitas vezes quando alguém ouve isso, eu estou terminando, as pessoas falam assim: mas pastor, para o reino dele se estabelecer, para a vontade dele se estabelecer, eu vou se tornar um cara chato. Sabe aquele crente chato? Que não pode isso, não pode aquilo, não pode aquele outro, não pode aquele outro, não pode aquele outro. Sabe esse negócio? Parece que nós colocamos Jesus como professor de pré-primário. Meu irmão, olha para mim. Você já leu capítulo 1 e capítulo 2 de Gênesis? Quem já leu, levanta a mão. 1 e 2. Você conheceu quem é o teu Deus? Um Deus que fez um paraíso, que deu tudo, que não deu morte, que não deu dor, que fez tudo. Olhou para o homem e falou que não era bom que ele ficasse sozinho, deu uma mulher. E falou para ele: multiplique, faça uma família, sejam felizes, não vão faltar nada. Se um Deus fez isso no começo, quem vai dizer que Ele não é o mesmo? Porque a Bíblia fala que Ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã. É o mesmo Deus que quis dar toda a felicidade para Adão, quer dar para você. Então, meu querido, deixa esse reino de Deus na tua vida se espalhar. Deixa o reino de Deus frutificar. Deixa o reino de Deus alcançar pessoas. Deixa o reino de Deus fluir por onde você andar. Porque Deus te chamou para isso. Amém? Fique em pé em nome de Jesus.